aí galera, tudo bem? Quem vos fala aqui é o professor Emerson Barbosa da disciplina de Geografia. Mais uma satisfação estar junto com vocês aí nessa aula nova, certo? Hoje nós iremos falar sobre projeções cartográficas. Creio que já é um assunto aí que muitos de vocês já têm um certo conhecimento, mas nós vamos dar uma reforçada, uma alicerçada aí nesse conhecimento, beleza? Galera, queria pedir a vocês, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá bom? Dá aquele like, curte, tendo alguma dúvida, alguma coisa, comenta aqui embaixo, tá certo? Que a gente vai procurar responder aí vocês, tirar ou dirimir qualquer dúvida aí, tá certo? Galera, por favor, quem puder compartilhar também o vídeo, nós agradecemos. Queremos aí bater inicialmente, temos uma meta para 1000 inscritos, após termos 1000 inscritos, nós brevemente estaremos fazendo uma live ao vivo, resolucionando questões, fazendo alguns trabalhos, trazendo algumas resoluções e tirando algumas dúvidas de vocês, tá certo? Então, conto aí com vocês, com os amigos, com os que nos seguem, com os nossos alunos. Forte abraço aí para a turma do Coque, para a turma do Rosa Mística aí. Estejamos aí confiantes nesse momento tão difícil, que estamos distantes, mas que finalmente conseguiremos aí vencê-lo, beleza? Bom, pessoal, chegando aqui a ideia das projeções cartográficas, o que seriam elas? Na verdade, ela está relacionada à cartografia. Nós sabemos que a cartografia é a ciência que estuda os mapas. E o que são os mapas? Os mapas nada mais, nada menos do que as representações gráficas da superfície terrestre. Então o mapa, ele nada mais, nada menos, ele vai representar graficamente as superfícies terrestres. Então nós vamos ter os mapas, por exemplo, nós temos as plantas. As plantas seriam para representar áreas das superfícies menores, como a planta de uma casa, a planta de um edifício, a planta até uma estrutura de um bairro, certo? Já, por exemplo, quando nós falamos em cartografar um mapa, nós estamos falando que haverá menos riquezas de detalhes, no entanto, ele fará uma representação dessa parte da superfície terrestre, beleza? E aí, justamente, qual é a maneira correta de se projetar? Nós sabemos que a Terra ela possui um formato aproximadamente esférico. Galera, a Terra não é plana, beleza? A Terra tem um formato aproximadamente de uma esfera. Acertou. E, na verdade, nós sabemos que quando foi-se a ver a projeção cartográfica, alguns pegaram o globo, né, que de certo modo é a melhor ferramenta para você fazer a projeção. Só que o globo, ele para você visibilizar todas as superfícies terrestres, fica um pouco que vago, porque você não consegue ver, por exemplo, a América e o continente africano ao mesmo tempo no globo. Você vai ver, por exemplo, a América e a África do outro lado. Então, por exemplo, você vai ver aqui o continente americano, a região do continente americano, e do outro lado, ou seja, aqui é que você vai conseguir enxergar o continente africano. Então, a forma da Terra, ela se aproxima com o esferoide. Mas, na verdade, a forma geométrica da nossa Terra, ela tem o formato geométrico de um geóide. Por isso que nós dizemos que o formato da Terra ele é geodésico. Mas para fins cartográficos, para fins de projeções cartográficas, é mais comum utilizar a figura do elipsoide, beleza? Que seria mais ou menos uma figura geométrica entre o esferoide e entre o geóide, então representado pelo elipsoide, que foi desenvolvido pelo matemático chamado Carl Gauss. Ele desenvolveu essa projeção e aí nós temos uma das maneiras de cartografar o nosso planeta, beleza? Quanto às projeções, e aí nós temos algumas delas, toda e qualquer projeção, é difícil você projetar uma figura que absolutamente tem um formato próximo do esférico, ou seja, de um globo, né, de uma esfera. Quando você vai jogá-la para o plano, automaticamente vai sofrer distorções. Ou você vai, por exemplo, distorcer na área, ou você vai distorcer nas formas dos continentes. Então, por exemplo, eu tenho projeções que têm distorções nas suas formas, eu tenho projeções que têm distorções nos seus continentes, eu tenho distorções nos ângulos dessas projeções. Então, toda projeção, ela é, de certo modo, limitada, possui as suas imperfeições, beleza? Então, não existe a projeção perfeita. Professor, existe uma projeção perfeita? Eu estudei que existe Mercator, que existe Arnold Peters, que existe a de Gould, que existe a de Robson. Algumas delas é perfeita? Não, nenhuma delas é perfeita. Toda projeção, ela é imperfeita. Por quê? Ou você vai distorcer na área, ou você vai distorcer na forma. E a gente vai ver um pouquinho o exemplo disso aí. E aí os primeiros cartógrafos, é óbvio que a cartografia foi a ferramenta mais utilizada no período das grandes navegações.
elas tinham o viés de você representar as superfícies. E um dos grandes cartógrafos que nós vamos falar vai ser o Mercator, que é um dos grandes responsáveis pela projeção cilíndrica. Então aí nós entendemos que quantos aspectos das projeções, nós temos 3 tipos de projeções. Nós temos a primeira, que é cilíndrica, a segunda, que é a cônica, a terceira, que é plana, polar ou azimutal. Beleza? Então, galerinha, vamos supor o seguinte, nós temos aqui a Terra, que tem um formato aproximadamente de uma esfera, e aí o cara pega essa projeção e ele vai enrolar, certo? Ele vai enrolar a Terra como se fosse um cilindro, beleza? Ele enrola como se fosse um cilindro. A partir do momento que ele enrola como se fosse um cilindro todo o globo, certo? Ele vai enrolar aqui, ó, como um cilindrozinho, todo o globo, e depois ele vai abrir esse negócio numa figura, numa área plana. Então, automaticamente, quando você abre o cilindro, você vai fazer com que haja distorções. A projeção cilíndrica é uma primeira, beleza? As mais utilizadas em atlas, nos livros de vocês, nos mapas, é a projeção cilíndrica. Porque ela é melhor, porque você vai visibilizar mais os continentes, as superfícies terrestres das áreas. Então, para fins de atlas, para fins didáticos, as projeções cilíndricas são as melhores. As mais conhecidas são elas, a de Mercator, Arnold Peters e Robson, que nós vamos falar daqui um pouquinho sobre cada uma das características dessas projeções, beleza? Então, o primeiro tipo, projeção cilíndrica. A segunda, o planeta, ele é enrolado como se fosse um cone, ó. Conezinho legal, hein? Quem fez foi o meu filhão Arthur, hein? Ficou legal o chapeuzinho, né? Olha só, você coloca o globo como se fosse um cone. E aí, essa figura desse conezinho aqui, ó, ele vai ser aberto de novo. E essa abertura, ele vai dar um dimensionamento aqui, ó. Se eu abrir ele, vou tentar abrir aqui. Se eu abrir ele, ó, ele vai ficar como se fosse, ó, uma área, como se fosse um cone mesmo aberto. Então, esse tipo de projeção, ela é tipicamente uma projeção voltada para as áreas de médias e altas latitudes. Não podemos esquecer, o que é a latitude? É a distância em graus em relação à linha do Equador. Então, a cilíndrica, você vai conseguir ver as áreas de baixa latitude com uma certa qualidade. Você vai conseguir perceber bem a superfície. Já a projeção cônica, você vai conseguir perceber as áreas de altas e de médias latitudes. Beleza? Galera, além, é óbvio, da projeção cilíndrica e cônica, nós temos a projeção plana polar azimutal, que ela é como se fosse uma área do polo, colocada na tangente assim, ó. O globo, ele é posto assim, e depois ele é trazido para frente. Então nós temos um tipo de projeção que vai centralizar uma determinada área do planeta. Querem um exemplo clássico desse tipo de projeção? Não esqueçam da projeção que a ONU utiliza. A projeção da ONU é uma projeção plana, polar ou azimutal. Essa projeção, ela foi tema de questão do Enem, certo? Do Enem, que perguntava, trazia-se lá o símbolo da ONU e perguntava, que tipo de projeção é essa? Projeção plana, polar ou azimutal. Qualquer uma dessas alternativas estaria perfeitamente corretas, beleza? E como eu havia falado, o tipo de projeção mais utilizado em atlas, em livros didáticos, é a projeção cilíndrica, certo? É a projeção, por exemplo, de Mercator. Então, por exemplo, se nós pegarmos essa projeção cilíndrica, nós vamos ter basicamente Mercator, Peters e Robson. Pessoal, não podemos esquecer que a projeção de Mercator, ela tem como ênfase dar a ideia das formas. Então, por exemplo, se eu analiso essa projeção, que ela está no formato de um cilindro e ela foi desenvolvida, ou seja, ela foi para o plano, essa projeção de Mercator, ele era o projetista das grandes navegações, então ele dava muita ênfase ao contorno, ao delineamento desses continentes. Então, esse tipo de projeção, ele vai dar ênfase às formas, ao formato.
O macete para você sempre saber quando essa projeção ela é de Mercator é quando você olhar para a Groenlândia. Olhou para a Groenlândia e percebeu que a Groenlândia está maior do que, por exemplo, a América do Sul, então você percebe que este tipo de projeção está dando ênfase não para a área, para o tamanho, está dando ênfase para o contorno. Porque a Groenlândia, galera, ela é pelo menos quase 4 vezes menor do que a América do Sul. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, que é o maior país da América do Sul, tem mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Sabe quantos quilômetros tem a Groenlândia? Pouco mais de 2 milhões. Então, automaticamente, a Groenlândia é muito menor do que, por exemplo, o Brasil. Mas na projeção de mercado, vocês vão perceber que a Groenlândia ela está maior do que, por exemplo, a América do Sul. Então isso é uma demonstração do que Mercator não estava preocupado com a área, com o tamanho, com a equivalência dos continentes, mas ele estava preocupado com o contorno, com o delineamento, com as feições, com as formas. Por isso que nós dizemos que a projeção de Mercator ela é conforme, com formas, beleza? Já a projeção de Peters, ela é conhecida no mundo como uma projeção que vem fazer uma crítica a esse viés eurocêntrico de Mercator. Mercator ele é um projetista das grandes navegações, então ele é um projetista que tem uma ênfase, uma visão do mundo europeu. A visão de Arnold Peters, que é uma projeção do século XX, é uma projeção que vem trazer uma crítica, por isso que ela é chamada de projeção terceiro-mundista. Ela é uma projeção que vem da ideia das áreas. Então você não vai ver delineamento na África, você não vai ver delineamento na América do Sul, você vai ver pouco delineamento, mas você vai ver muita fidelidade ao tamanho, à área dos continentes. Você vai ver a África bem grande, você vai perceber a América do Sul grande. Isso mostra que ele está dando ênfase às áreas de baixas latitudes, principalmente da América do Sul. Lembrando-se que nas projeções de mercado, a Europa, continentalmente, o norte, parece ser maior do que o que ele é. Já nas projeções de Peters, você vai perceber os países do sul, por isso é chamado de terceiro mundista, uma projeção bem mais, como é que eu posso dizer assim, mais ênfase para os países do terceiro mundo, por isso que é chamado de terceiro mundista, beleza? Então a projeção de Arnold Peters dá ênfase ao tamanho, por isso que ela é equivalente. A projeção de mercado às áreas, por isso que ela é chamada, aliás, as formas, por isso que ela é chamada de conforme. A projeção de Robson, ela vai fazer esse intermédio entre a projeção de Mercator e a projeção de Arnold Peters, que é, na verdade, tentar conciliar a forma e a área. Por isso que a projeção de Robson ela é chamada de projeção afilática. Como a projeção de Robson ela é uma projeção que tenta conciliar tanto a forma quanto a área, nós dizemos que há um afilatismo. Porque, obviamente, ele não vai conseguir trazer a realidade das formas e nem trazer total realidade das áreas. Mas, com certeza, vai ficar muito mais, vamos dizer assim, performática, mais bonita, vai ficar mais apresentável, tanto para os livros didáticos quanto para os atlas, utilizar a projeção de Robson. Então, a mais comum utilizada é a projeção de Robson. Não esqueça do macete. Eu olhei para a Groenlândia, percebi que ela está maior. Essa projeção está dando privilégio aos contornos. Então, obviamente, essa projeção é uma projeção de Mercator. Olhei para a Groenlândia, ela está muito pequena, que ela tem 2 milhões. O Brasil está gigante. Eu não estou vendo delineamento. Essa projeção é de Arnold Peters. Então ela está privilegiando a área. Se eu olho e percebo delineamento, percebo que a Groenlândia está menor do que o Brasil e ela tem contorno, ela está bem desenhadazinha, essa projeção ela é afilática, ela é a projeção de Robson, beleza? Galera, então além, é óbvio, dessa projeção, nós temos a projeção de Gould, que é uma projeção que ela tenta dar ênfase e cortar justamente os oceanos. Vocês lembram que inicialmente a projeção de Mercator, ela é uma projeção que ela é para as grandes navegações. E o Gould, ele tenta fazer justamente uma mudança de perspectiva. Todo mapa, ele tem por trás interesses geopolíticos. O mapa é uma das ferramentas da geopolítica. A gente vai sempre ver problemas graves entre países e sempre a questão das disputas, das fronteiras, das relações dos territórios. E os mapas, eles não são fixos, eles são mutáveis. As fronteiras aumentam, as fronteiras diminuem. Então o mapa, ele depende muito. Se você pega um mapa histórico do primeiro século, ali na área cristã, você vai perceber muitas áreas, Capadócia,
Tessalônica, regiões que nem existem mais. Então o mapa ele é sim geopolítico, beleza? Então o Gould, ele é do século XX também. Em 1916 ele passou muitos anos tentando fazer isso. Dá ênfase às áreas, assim como o Peters faz. Só que a de Gould, ela é toda recortada. É como se eu pegasse essa laranja aqui, certo? Tangerina, mexerica, não sei, laranja polcã, não sei nem a espécie, mas nós temos muitos nomes. Mas essa laranja, vocês estão percebendo que ela é como ela tem a casca. Então é como se eu pegasse ela, furasse e abrisse a casca dela. À medida que eu abrisse a casca dela e planificasse, é óbvio que você vai perceber recortes. Então a projeção de Gould, ela é uma projeção toda seccionada, é uma projeção toda segmentada, é uma projeção que tem intervalos. E justamente ela tem intervalos para quê? Para que você tenha dimensões melhor das áreas e das distâncias. Então ela é uma projeção excelente para fins cartográficos. Pessoal, é óbvio que além desses tipos de projeção, nós vamos ter uma ferramenta também que você vai utilizar para fins matemáticos, que é a projeção anamórfica, ou a chamada anamorfose. É quando você vai pegar um dado, e esse dado você vai conciliá-lo à forma desse mapa ou à área desse mapa. Por exemplo, se eu vou chegar e vou dizer a vocês o mapa... sei lá, eu não estou preocupado com a forma, mas eu vou fazer lá o mapa dos Estados Unidos. E aí eu coloco os Estados Unidos desse tamanho e coloco, por exemplo, o Brasil desse tamanho, ou a América do Sul desse tamanho, coloco a Europa desse tamanho, a Ásia, né, desse tamanho e a África assim. Então, basicamente, eu representei dessa maneira. Ó, aqui os Estados Unidos, aqui eu coloquei a Europa, né, a Europa. Aqui eu coloquei a Ásia, aqui eu coloquei a África. Claro que isso aqui é bem sintético, tá, pessoal? E aqui eu coloquei, vamos supor, a América do Sul. Pessoal, automaticamente, a preocupação minha é pegar um dado, e aqui eu poderia colocar o título, no caso, o PIB mundial. O PIB mundial. Esse PIB no mundo, eu quero dizer que os Estados Unidos têm a maior economia do mundo, então ele ficou gigante. Então eu acoplei a essa forma, a essa área, eu acoplei uma informação. E geralmente essa informação com dados estatísticos, com dados matemáticos. Essa ferramenta dentro da cartografia tem o nome. E ela é chamada de anamorfose, porque você vai tirar as formas e as áreas naturais e você vai colocar ajustada de acordo com a informação que aquele mapa trouxer. Beleza? Forte abraço, galera. Depois continuamos.